ser obcecado pelo sucesso às vezes não é o melhor caminho. Sempre quando você for o mais e se achar o mais obcecado dos obcecados pelo sucesso, quando você se vê falando, não, nada vai me parar, nada vai me fazer desistir dessa jornada, isso pode ser muito bom, mas isso também pode mostrar um lado muito ruim da sua pessoa e de todos os seres humanos. Então, sempre vai ter alguém mais obcecado que você. Esse é o fato, você não é o mais obcecado, e fica até o final que eu vou te mostrar o porquê você, com toda a sua vontade, com toda a sua obstinação, você não é o mais obcecado. E ser obcecado, é claro, é motivo de orgulho, tem uma licença poética na sociedade, né? Por você ser o obcecado da vez, pelo sucesso, por buscar, por fazer, por mexer, por virar. E esse tipo de pessoa, ela encanta muita gente, parece que a pessoa é quase uma super-heroína no meio de tantas outras pessoas, mas ser obcecado pode ser bom até certo ponto. A partir de certo ponto, você começa a entrar numa zona de não produção, de não benefício a você mesmo e a sua ideia. Então, eu quero te mostrar que você não precisa ser o mais obcecado pelo seu ideal de empresa, de vida, de mundo. Você precisa ter o melhor planejamento, você precisa ser o melhor planejando esse teu ideal. E obcecado por obcecado, meu amigo, sempre vai ter uma pessoa que gasta muito mais que você para ver os ideais sendo erguidos, que estuda muito mais que você para ver os ideais sendo erguidos e que dorme muito menos do que você, não tem hora nem lugar para essa pessoa para ver os objetivos delas, os ideais delas sendo erguidos do chão. Então, obcecado por obcecado, sempre vai ter alguém melhor que você. Agora, de planejamento, você pode sim estar entre os melhores. Por quê? Porque o planejamento é uma coisa que de fato não é uma ideia pura e simples. O planejamento, ela busca você tirar o teu projeto da tua cabeça e colocar o teu projeto no mundo físico. Enquanto os obcecados de plantão e os mais obcecados de todos estão focados no agora, você não. Você, como um bom planejador, tá focado mais a longo prazo. Sabe que para fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos, né? Então sabe que existem alguns anos ainda de conquistas pela frente para você ver o teu objetivo saindo do papel. Sabe também que são N passos à frente que você vai ter que trilhar até chegar no seu objetivo final. E obcecado, ele fica, no final das contas, ele fica lá atrás, olhando o teu planejamento dar certo. Então, um planejamento bem feito é a chave para um sucesso. Uma vez eu vi uma pessoa falando que o planejamento bem feito, você tem que fazer durante a tua carreira profissional, você tem que fazer planejamento de 5 em 5 anos e você desmembrar esses 5 anos em planejamentos menores de 1 ano, que por sua vez precisam ser desmembrados em planejamentos da primeira metade do ano e da segunda metade do ano. Olha só como as coisas começam a se tornar mais palpáveis quando você coloca degrau nessa escada que leva para o 12º andar, que leva para o 30º andar. Quando você coloca degrau, fica muito mais fácil de você subir. Agora, quando você é um obcecado por natureza, você não tem a menor ideia de por onde começar e muitas das vezes começa no atropelo, começa da parte do meio querendo ir já para o final. E na verdade isso não acontece, ou se acontece é por um breve período de tempo. A empresa ou a ideia não se sustenta dessa maneira. Agora, um planejador contumaz, aquele cara que planeja, não estou dizendo para colocar tudo
perfeitamente, mas aquele cara que planeja e sabe que nem tudo vai sair perfeitamente, mas que tá dentro do planejamento, se tá dentro do planejamento tá ok, essa pessoa consegue conquistar degraus por degraus, de pouquinho a pouquinho. E quando você olha para trás, quando essa pessoa olha para trás, o obcecado às vezes nem começou a tirar a ideia do papel porque tá dando cabeçada. Agora o planejador deu sim as suas cabeçadas durante essa empreitada, mas já tá lá na frente com relação ao obcecado em si. O planejador consegue galgar muito mais rápido os degraus que precisam para chegar nesse 30º andar. E cada degrau subido que você sobe, que o planejador sobe, é um degrau a menos, e o próximo degrau vai sempre ser mais fácil, vai sempre ser você com mais experiência em subir degraus. E é essa a graça de todo o planejamento em si. É claro que chegar no topo do Monte Everest descarrega uma adrenalina gigantesca, mas o gostoso do processo de você subir no Monte Everest é desde o primeiro planejamento até a escalada de 1-2 semanas até o ponto mais alto do Everest. Então a graça está no processo, no proceder dos anos em que você vê o teu planejamento saindo do papel. Você vê que aos trancos e barrancos você está conseguindo descolar o teu projeto do papel e trazer ele para o mundo físico, descolar da sua cabeça, da tua mente o projeto e trazendo ele para o mundo físico. É uma jornada difícil, leva muito tempo, mas é uma jornada de degrau em degrau. Agora, enquanto a gente olha pro lado e o obcecado tá lá ainda às vezes batendo cabeça e no alto do teu ego falando que é melhor que todo mundo, porque afinal de contas ele é o mais obcecado e ele sabe como tirar do papel. Todo esse jogo é um jogo mental. Você já se perguntou por que tem pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia e não conseguem chegar a lugar nenhum? Porque não é o trabalho em si e as horas trabalhadas que vão fazer valer a pena no final e que vão fazer um bom projeto no final das contas. O bom projeto sai com planejamento, como eu já venho falando aqui. Por que que pessoas que trabalham tanto e são obstinadas e obcecadas pelos seus projetos, às vezes não saem do lugar? Porque não há um planejamento para isso. Enquanto às vezes o planejador vai um pouco mais devagar, mas sabe onde ele está indo, coloca o mental no tabuleiro de xadrez, sabe que cada jogada é uma jogada que precisa ser literalmente jogada com a individualidade que pertence a ela. A jogada para a composição do jogo total, aquele degrau que você precisa subir, é a jogada que você precisa fazer. Todo esse planejamento é mental e desgasta, e tem gente que fica pelo caminho, mas é um bom planejamento que não deixa você esmurecer. E aí, mais uma vez, você olha pro lado e o obcecado tá como? Fazendo jogadas a esmo no tabuleiro de xadrez, sem entender muito bem do jogo, mas afinal de contas, ele é o mais obcecado. Então, eu vou te dar aqui o primeiro passo e o mais fundamental que você precisa ter para a escalada do Monte Everest, para você começar o teu planejamento. Priorização. A priorização é o que torna diferente os homens dos meninos. Você priorizar o que precisa ser feito no momento e de fato fazer é o que vai descolar o teu jogo dos demais jogos. É o arrojo final que precisa no teu tabuleiro de xadrez. Quando você prioriza o que é de mais importante nessa jornada, você coloca todo o empenho e toda a sua força voltada para
essa questão que está sendo priorizada por você. Quando você prioriza o que é importante no meio do caminho, você vai conseguindo ter uma visão mais límpida de tudo à sua volta, de tudo que está acontecendo. Você vai conseguindo entender jogando e entendendo o jogo. Ao mesmo tempo que você joga, você entende o jogo, porque você vai com parcimônia, você vai não perdendo tempo, mas priorizando o que precisa sair do papel com mais urgência, entre aspas, com maior prioridade. Então, quando você prioriza, quando você planeja e dentro desse planejamento tem as suas priorizações, você consegue ver o jogo quase que perfeitamente, com muito mais sabedoria do que os demais, do que simplesmente aquela pessoa obcecada que está do seu lado e não consegue visualizar jogo nenhum. Afinal de contas, quem é obcecado, quem fica 16 horas por dia só trabalhando e sem planejamento nenhum, sem uma visão do tabuleiro de xadrez, essa pessoa tende a ver o mundo totalmente turvo, totalmente opaco na sua frente. Por quê? Porque não há uma visão da totalidade. Ele apenas é um obcecado. Ele apenas trabalha e com a romantização do trabalho ele vai passando os seus dias, enquanto o planejador, o inteligente, vai passando os seus dias galgando degraus, enquanto o planejador vai passando os seus dias e concluindo a sua jornada e deixando um degrau para trás a cada vez, de pouquinho em pouquinho, mas sem aquela obstinação, aquela carga que precisa estar, que o obstinado tem em cima, priorizando o que precisa ser priorizado e concluindo o jogo. Essa é a diferença de um obstinado para um planejador. Seja planejador e não um obcecado. E se esse material foi de algum uso para você e se despertou alguns insights para você, considere deixar aqui o seu comentário, o teu compartilhamento, o teu like, se inscreve no canal, porque como essas dicas, como esses devaneios nossos aqui, tem muito mais por vir pela frente e eu gostaria muito da sua companhia. Aqui a gente faz uma política do ganha-ganha, ganha eu e ganha você também. Eu, da minha parte, eu passo conhecimento para você com a maior felicidade do mundo, o pouco conhecimento que eu já vivi nessa vida, que eu já vi nessa vida. E você deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal para mim, tá certo? Podemos fazer esse trato então? Então te vejo na próxima. Até mais.